Olá, eu sou o Vini Costa e a minha missão aqui é te fazer pintar em bolo mesmo que você não saiba desenhar nem boneco de palitinho. E essa aula de hoje foi feita especialmente para você que não possui todos os corantes de que gostaria ou não possui dinheiro ainda para comprar todos eles. Mas não se desespere que eu vou te ensinar a criar basicamente todas as cores utilizando apenas 5 cores. Então fica aí. Mas antes de iniciar aqui nosso teste de corantes aqui, eu quero te pedir que você clique aqui, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das novidades. E por falar em novidades, hoje é o início de uma nova série onde eu vou te ensinar a pintar o novo sucesso da Disney e Pixar. O filme Luca, eu vou ensinar você a fazer o Luca e o melhor amigo dele, Alberto. Então a gente vai ter muita coisa legal aqui. Vou te ensinar a pintar os dois personagens, fazer colorações diferentes de pele, todas as cores ali. Dois personagens apenas com essas 5 cores aqui. Então se liga no que a gente vai aprender aqui agora. Então deixa eu te contar um segredinho. A gente aprendeu até na escola que as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Mas não é necessariamente assim que funciona, especialmente quando a gente está falando de pigmentação, que faz parte aqui da pintura em bolo. Na verdade, as cores primárias são o azul, o magenta e o amarelo. São as cores que eu tenho aqui, mas a gente conhece como ciano, que é um tipo de azul, magenta, que é um tipo de rosa, e o amarelo. Se você perceber bem, a gente tem aqui uma sequência de cores que fazem parte dos nossos cartuchos da impressora, que é o cian, magenta, amarelo e o preto, CMYK, é a escala CMYK aqui, e através de todas essas cores aqui, quando a gente vai usar a impressora e imprime qualquer imagem, elas vêm de todas essas cores aqui. Apenas essas 4 cores fazem todas as outras que a gente precisa. Então, aqui na pintura em bolo também é assim. A gente consegue, com apenas essas 4 cores aqui, criar todas as outras. E a gente tem o branco aqui também, que às vezes é necessário para dar uma clareada, fazer um tom pastel, mas eu vou explicar isso aqui na prática para vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou diluir. Eu estou usando aqui um corante amarelo. Ele é um corante em pó, hidrossolúvel, da marca Lulicand. Aqui ó, é uma marca brasileira, Lulicand. Eu vou diluir aqui com álcool de cereais. Vou pegar aqui o meu pincel. Vou pegar esse aqui, o pincel Ceramic. Esse é o número 4 da Ceramic. Você pode utilizar, na verdade, qualquer pincel aí para aquarela. Qualquer marca que você queira, mas portanto que seja pincel de aquarela quando a gente quer fazer essa pintura aqui diluída. Então, eu tenho aqui o amarelo. Eu vou deixar um pouquinho dele aqui. Amarelo. Vou colocar aqui já um pouco do azul. Essa cor aqui é a mais aproximada que eu tenho na minha paleta aqui de cores dos meus corantes de uma cor mais pura. E esse aqui seria o meu magenta. Então eu tenho um amarelo, um azul curaçá e um rosa aqui chamado amora. Dentro das cores que eu possuo, para mim são as que mais se aproximam dessa paleta cian, magenta e yellow, que seriam as cores que a gente tem lá na impressora. Então aqui, ó, preciso diluir bem, misturar bem para desfazer todos os grãozinhos que eu tenho aqui. Nesse caso de hoje eu não estou nem tão preocupado assim em desfazer os grãozinhos, não, porque é apenas uma aula demonstrativa de cores. Se fosse uma pintura aqui de uma paisagem, um personagem, o que quer que fosse, aí eu teria uma preocupação maior, porque esses grãozinhos podem se desfazer, vir junto com o pincel
e se desfazer aqui na pintura, criando às vezes um risquinho mais escuro e mudando a minha tonalidade. Aqui hoje não faz tanta diferença assim, porque eu só estou demonstrando cores. E aqui eu tenho o rosa, que é o meu magenta. Então, essas aqui seriam as 3 cores primárias quando a gente está falando de pigmentação. Então, tenho as 3 cores aqui. Estou usando pincéis aqui diversos, mas na verdade isso aqui não faz nem tanta diferença nesse momento, não. Quando eu estiver fazendo uma pintura aqui de um personagem, alguma coisa, isso vai fazer mais sentido para vocês saber a numeração dos pincéis. Aqui hoje não faz tanta diferença, que é só uma aula demonstrativa de cores. Então, eu tenho aqui o amarelo, eu vou jogar ele um pouquinho para cá, e o azul. A gente sabe, né, que essa mistura aqui, ela dá verde. Então, aqui eu tenho o verde. Então, entre as 2 cores aqui, verde. Se eu misturo essas 2 cores, eu tenho o verde. Deixa eu colocar aqui. Entre as 2, possuo o verde. Isso aqui a gente sabe, né? A gente aprende, é o básico aí da mistura de cores. A gente aprende na escola. Aqui eu já vou criar uma nova variação. Se eu pego um pouco mais de amarelo, eu vou criar aqui o verde limão. Então eu possuo aqui um verde limão. Por isso que eu coloquei ele puxado mais para cá. É a mistura das 2 cores que dá o verde. Se eu colocar mais amarelo, eu crio o verde limão. E se nessa mesma mistura eu colocar mais azul, eu vou criar aqui um verde que ele pode ser um azul, verde piscina, um azul... Vou colocar até um pouquinho mais de azul aqui. Um turquesa, Tiffany, ele vai puxando para essa cor mais azulada. Então, aqui eu já criei 3 novas cores através das 2 iniciais. Então, e se eu colocar ainda mais azul, eu começo a criar uma cor, ó, ainda mais azulada. Então isso aqui é o princípio básico de coloração. E se eu colocar um pouco mais de amarelo, aqui também eu vou deixar essa cor um pouco mais amarelada ainda, um verde ainda mais amarelado. Então a gente foi aqui criando umas diferenças aqui, umas diversificações de verde, puxando para azul, puxando para amarelo. Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu pegar azul aqui de novo. Deixa eu colocar ele aqui, que eu vou fazer uma mistura dele do azul. Do azul aqui de novo. Quanto mais álcool eu coloco aqui nessa diluição, mais claro esse azul ele vai ficar. Mais transparente também. Então, aqui eu tenho o azul. Se eu misturar essas 2 cores, a gente cria o que aqui? Deixa eu pegar aqui, ó,
um pouco desse rosa e um pouco desse azul. Misturando, eu tenho um lilás. E se você quer entender um pouco mais aqui sobre o que é esse canal, porque eu criei, qual a minha missão aqui com você, tem um link aqui embaixo na descrição que você vai encontrar o vídeo introdutório, especialmente dessa nova fase, onde eu estou preparando aqui diversos conteúdos para te ensinar a pintar em bolo de forma extraordinária. Então, após terminar esse vídeo aqui, clica no link que tem aqui embaixo para você conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho da missão aqui desse canal. Então, no final do vídeo, você clica lá. Aqui, então, misturando as duas cores, eu criei uma cor muito bonita, que é um lilás. Então, misturando essas duas cores, eu tenho lilás. Se aqui, dessas duas cores, eu colocar um pouco mais de rosa, deixa eu colocar um pouquinho mais de azul, que ficou rosa demais aqui, um pouquinho mais de azul, se eu coloco um pouco mais de rosa, mais ou menos aqui 2 partes de rosa para uma de azul, mais ou menos isso, eu crio um violeta. Eu tenho aqui um vinho, um violeta. E já aqui desse lado, com rosa e um pouco mais de azul do que rosa, eu crio roxo. Na verdade, aqui pela quantidade, ele chegou até um lilás também. Puxou aqui, ali em cima acabou ficando, em comparação, ele puxou mais para o roxo, e aqui a gente está com um lilás escuro. Então a gente tem um lilás aqui mais escurinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais de rosa aqui. De azul. E aqui, se eu quiser escurecer, eu vou colocar um pouquinho só de preto. Bem pouquinho. Para eu dar uma escurecida aqui nessa cor. Porque chega um momento que a gente também vai chegar no nível máximo dessa coloração. Não adianta você ficar colocando mais uma cor, mais outra, que ela não vai sair disso aqui. Então, se você coloca também um pouquinho de preto, você cria aqui, ó, uma cor puxada aqui para um uva. Então, durante todas essas misturas, eu também posso colocar um pouquinho de preto para criar uma nova tonalidade. Então, se eu colocar um pouquinho de preto nessa mistura aqui inicial, eu já tenho uma coloração um pouquinho mais escura e diferente. Aqui a mesma coisa, se eu colocar um pouquinho de preto, ela vai estar um pouquinho mais escura. Então, só daqui eu crio diversas cores. Então, se eu entender esse princípio, eu preciso aqui entender a lógica da mistura de cores. Entendendo a lógica, eu vou criar basicamente todas as cores que eu preciso para fazer qualquer tipo de pintura. E aqui eu posso também misturar um pouquinho de branco, só para mostrar aqui para vocês o
que daria aqui se eu colocasse um pouquinho de branco aqui e até aqui, que está com preto. Poderia ter colocado antes de misturar o preto também. Ó, eu começo a criar aqui. Uma cor mais pastel. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais de branco. E se eu venho com branco, eu começo a fechar, a puxar aqui para uma cor mais pastel, mais opaca. Se a gente não mistura o branco, a gente costuma ter uma cor um pouco mais transparente. Assim que mistura o branco, ela vem aqui para um tom mais pastel, talvez aí um candy color, algo desse tipo. E aqui, mesmo nesse preto que eu já havia adicionado, quando eu coloco branco, acontece a mesma coisa. Eu vou puxando para um tom aqui mais pastel. Uma cor até mais suave aí, dependendo do que você queira fazer. Às vezes não quer um estilo de pintura que as cores não são tão fortes, não são tão vívidas e você deseja obter esse resultado aqui. Então aqui a gente já criou, e se eu continuar misturando cores aqui, branco, preto, um pouco mais de azul, um pouco mais do rosa aqui, a gente vai seguir adiante aqui fazendo diversas cores. Mas eu vou deixar essa missão para você aí testar e descobrir as cores. Vamos lá então, agora aqui, para uma nova misturinha. O que dá se eu misturar o magenta com o amarelo? Então vamos descobrir aqui o que dá se eu misturar. Na verdade, eu tenho aqui já um pouquinho das duas cores, do magenta com o amarelo. Se eu misturar aqui, é por aqui que acontece um certo problema, que a gente diz que o vermelho é cor primária. Mas se eu misturar magenta com amarelo, olha só que coisa surpreendente vai acontecer aqui. Deixa eu colocar até um pouco mais para ficar mais visível. Um pouquinho mais de amarelo. Quando eu faço essa mistura, olha só, eu crio vermelho. Então, é aqui que a gente se confunde. Muita gente diz que vermelho é cor primária. Mas se eu posso criar o vermelho misturando magenta e amarelo, então o vermelho não é cor primária. Ele é uma cor secundária, quando a gente está falando aqui de pigmentação. E daqui também, se eu colocar mais amarelo, eu vou criar laranja. E por aí vai. Se eu coloco um pouco mais de amarelo, eu faço um laranja mais amarelado. Se eu colocar um pouco mais do rosa aqui, eu vou criar um laranja mais avermelhado. E por aí vai. Então isso aqui é o princípio da nossa mistura de cores. Você entendendo isso aqui, você vai criar uma infinidade aí de novas cores para você pintar basicamente tudo que você quiser. Então não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e me diz também aí o que você achou, se você já conhecia tudo isso aqui e se você gostou desse conteúdo aqui de hoje. Então tchau, tchau, a gente se encontra no próximo vídeo. Então, se você ficou até aqui, eu tenho certeza de que você gostou de todo esse conteúdo aqui e quer aprender muito mais. Então, clica no link do meu Instagram aqui embaixo, tá na legenda, que você vai lá. Toda semana tem live nova de pintura em bolo, todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Você vai aprender muito mais e lá também já tem muito conteúdo sobre cores e pinturas que eu tenho certeza de que você vai amar. Então, até lá!